em estarmos aqui nessa manhã gostosa, fria, aquele friozinho bom. E eu tenho alguns recados antes da palestra, de apresentar o palestrante. Nós temos o Bazar da Pechincha, que está precisando de roupas, acessórios, sapatos, principalmente roupas masculinas de frio para o bazar. Quem tiver em casa, roupas, né, boa conservação e queira doar. Precisamos também de óleo usado para fazer o sabão. Aí esse sabão é vendido. Também podem trazer o óleo usado e comprar o sabão, que é muito bom. Quem quiser contribuir também com o projeto Soluz. Soluz é o projeto de atender as famílias e pode trazer alimentos. Tem uma caixa ali na entrada, todo tipo de alimento pode trazer e depositar ali, que depois é usado para montar as cestas básicas. Quem puder doar, é só ver. No dia 29, no último sábado, nós vamos ter a tradicional festa julina aqui no centro. Podem comparecer, é muito gostosa. E também quem puder fazer doações de batata, palha, molho, tomate, salsicha, para fazer os cachorro-quente, os quitutes da festa para vender aqui na hora, doações em dinheiro. Quem estiver disposto a trabalhar, ajudar na montagem no dia para também vender ou trabalhar nas barraquinhas que ficam dentro aqui em cima mesmo, no salão do centro. É só entrar em contato com a Luísa. Tem lá um cartaz com o telefone, né, e com os horários. Então, no final da palestra, antes de adentrar o padre, a pessoa pode permanecer sentado, que vai sendo chamado por fila, tá bom? Então, é sempre bom a gente ficar ali com o pensamento já elevado, porque a nossa preparação já começa em casa, né? Os espíritos já começam a nos preparar e a gente chega aqui até o momento do passe, né? É sempre bom a gente permanecer em silêncio, sentado, alguém chama para receber o passe. E hoje o nosso palestrante, né, Francisco Nadaleto, nosso querido amigo Chico Nadaleto. E antes da palestra dele, vamos fechar os nossos olhos, elevar as nossas mentes, agradecer a Deus, a Jesus, aos nossos espíritos protetores, da casa individual, cada um, que sempre nos ampare, nos acolha, nos intui, e que nem diz no Evangelho de João, no mundo teremos aflições, mas tenhamos bom ânimo. E também, pelas informações que temos, por nossas reencarnações, que é a nossa cura, sabemos que não há cura que cure. E assim sendo, nesse ambiente harmonioso, nesse ambiente abençoado e protegido, vamos mentalmente fazer a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, Bom dia a todos. É muito bom estarmos aqui nesse domingo para refletirmos sobre a palavra, para conversarmos um pouco ou para trocarmos energias. Isso é fantástico.
e é prazeroso e é gratificante, antes de mais nada. Eu quero agradecer à direção da casa por, mais uma vez, me convidar para estarmos aqui. Agradecer a presença de vocês. Só para eu ter uma ideia, alguém está vindo na Casa Espírita pela primeira vez? Sejam bem-vindos. Essa é uma casa de oração, uma casa de muita energia, e eu espero que ao saírem daqui, vocês saiam melhores do que chegaram. Esse é o nosso propósito. Então, como disse a Janete, o ambiente é harmonioso. Eu sou partidário do uso da música para fazer com que o ambiente se harmonize cada vez mais. Vamos fazer uma canção como abertura do nosso encontro de hoje. E eu peço a quem souber a letra, por favor, cante, porque o cantar é uma prece, em qualquer circunstância. O cantar alivia, o cantar consola, o cantar chega até o alto. E é isso que nós queremos nesta manhã e queremos na nossa vida. Cantemos sempre, faz bem. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Meu coração se renova e as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, seu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Eu ouvi tua voz, seu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Então, nesse ambiente, com essa harmonização, vamos dar início às nossas reflexões de hoje. E hoje eu trago para vocês um tema muito interessante, que é a paz. Nós estamos sempre dizendo assim, o mundo precisa de paz. O mundo é um mundo conturbado, lógico, estamos num planeta de expiações e provas, mas a gente pede sempre a paz. Precisa de paz. Fazemos nossas orações pedindo paz. Mas não dá para a gente falar de paz se a gente não falar de guerra. É interessante isso, né? Parece um contrassenso. Mas por que eu tenho que falar de guerra? Porque é conhecendo as guerras que nós vamos poder promover a paz. Que nós vamos poder sermos instrumentos de paz. Que nós vamos poder sermos divulgadores, proclamadores da paz. E essa é uma coisa que a gente tem que ser. Porque Jesus nos pediu isso. Então, quando a gente vai no Livro dos Espíritos, e aí se pergunta, a pergunta de Kardec para a espiritualidade, diz assim, qual é a causa que leva o homem à guerra? A resposta é contundente.
predominância da sua natureza animal sobre a natureza espiritual. Nós, seres humanos terrestres, que pertencemos a essa humanidade terrestre, nós temos muito mais atitudes. É claro que nós já evoluímos bastante, mas a gente percebe as atitudes animalescas no nosso mundo em relação às nossas atitudes espirituais. Ganância, orgulho, busca pelo poder, inveja. E aí isso gera no mundo discussões. Isso gera no mundo posicionamentos que levam à guerra. O homem querendo ser mais, o mais forte querendo abafar, querendo consumir o mais fraco. Mas aí nós estamos falando de guerras entre países. Guerras com armamentos bélicos dos mais sofisticados. Um poder de destruição enorme, não apenas da natureza, mas também da humanidade. Guerras que deixam consequências por longo tempo, por um longo espaço de tempo. Imaginem uma bomba, uma mina que não explodiu. Quanto tempo ela vai ficar no solo sem explodir? E pode explodir a qualquer momento. Mas não nos cabe, nesse momento, julgar quem iniciou ou quem não iniciou a guerra. Nos cabe, sim, buscarmos a paz. Os homens não sentam para conversar. Cada um quer fazer a guerra a seu modo. Cada um quer mostrar mais o seu poderio. Cada um quer mostrar que tem uma hegemonia, ou que domina o mundo, ou colocar medo naqueles que não têm o mesmo poderio dele. E isso faz com que a humanidade fique cada vez mais presa a essas ideias de poder. Os homens precisariam sentar para conversar, para diminuir essa possibilidade de guerra, para se entenderem melhor, para resolver na base do diálogo essas situações que levam à morte de muita gente. Nós, muitas vezes, tomamos partido. Porque esse fez, aquele fez, eu sou a favor desse por causa disso, daquilo. Nós arrumamos justificativo. Mas a nossa função não é tomar partido. A nossa função, se não podemos estar numa mesa de negociações, nós podemos fazer orações, para que eles tenham a consciência da necessidade do diálogo. E é isso que a gente espera. Porque diz a espiritualidade também que o responsável pela guerra, aquele que promove a guerra, vai ser responsabilizado e responder pela morte de cada um dos homens que ali pereceram. E interessante da espiritualidade que ela não fala assim, não vai ser responsável pela morte daqueles que são do seu exército. Vai ser responsável pela morte de cada soldado, de cada pessoa que desencarnou em função da guerra. Ele vai responder tudo. Então não nos cabe julgar. A gente já sabe como as coisas vão funcionar. Mas quando a gente fala de guerra, a gente fica pensando, né? É a guerra bélica só que tem que acabar? Que mais guerras existem para que a gente possa entendê-la e promover a paz? Nós temos as guerras sociais. São guerras terríveis, com consequências drásticas. Quando a gente pensa nas chamadas minorias, muitas vezes nós confundimos o termo minoria com inferioridade. E essa é uma falha nossa. Quando nós vemos, por exemplo, a luta de classes sociais, querendo diminuir o espaço, o abismo
entre os mais ricos e os mais pobres. Não vamos ser aqui hipócritas e não vamos também propagar uma sociedade igualitária, porque essa nunca vai existir. Até porque nós somos indivíduos e cada um de nós tem as suas características próprias. Então nós não vamos conseguir fazer com que todo mundo, todas as classes sociais sejam iguais. Não vamos conseguir. Isso é utopia. Mas o que nós podemos conseguir é a redução dessa diferença. Redução entre ricos e pobres. E isso é uma guerra que existe na sociedade. Querem outra? A guerra que existe nas comunidades ou dentro das etnias, os índios, por exemplo, são diferenciados. Mas nós dizemos, são índios, são nossos irmãos. A guerra que existe na sociedade, provocada pelo preconceito de raça, de cor, a comunidade negra, eu não sei nem se eu posso usar mais o termo negro. Talvez, quando eu digo comunidade, eu possa usar o termo negro, mas quando eu digo em relação à pessoa, a pessoa é preta. Que guerra é essa? Preconceito, diferenças no tratamento. E em todas as situações, tá? Até nos entretenimentos a gente percebe que existe essa proposta de diferenciar. E nós queremos paz. Querem outra? A comunidade LGBTQIA+. Uma guerra para serem aceitos. Aceitos por quem? Por nós, sociedade? Precisaríamos disso? Quando nós sabemos que essas pessoas são assim e não por opção? Nós temos que querer a paz. Eles são nossos irmãos, assim como são nossos irmãos os usuários de droga, assim como são nossos irmãos as pessoas em condições de rua. E eles vivem uma guerra diária, para não dizer uma guerra a cada minuto, para conseguir comida, para conseguir um pouco de dignidade. Mas nós estamos falando de paz. E não dá para falar de paz sem falar de guerra. Vou repetir isso várias vezes aqui, que essa é a nossa grande reflexão de hoje. E aí a gente vai então e olha o que essas pessoas, vamos deixar só nisso aí, não vamos estender mais não, mas teríamos N situações que podemos chamar de guerra. Será que nós já paramos para pensar o que cada pessoa dessa sente quando percebe a nossa postura de discriminação? Será que a gente avalia o que é, por exemplo, para um preto receber uma brincadeirinha sobre o seu cabelo, sobre o seu jeito de ser, sobre a sua formação, né? Ou aquelas piadas ridículas que antigamente se contavam e achavam-se normais? Será que para alguém que é um homossexual, está na comunidade LGBTQIA+, ouvir aquelas piadinhas ridículas? Já pensaram como é que é essa guerra interna das pessoas? E nós queremos paz. Mas nós que provocamos essas guerras internas. Agora, cada um de nós, também dentro do nosso íntimo, temos as nossas guerras. Nossas reflexões, nossos pensamentos, nossas posturas. E quando a gente fala assim, como eu estou vivendo? O que eu estou fazendo? Como tomar uma decisão?
Será que nós já paramos para pensar o quanto de guerra nós temos dentro de nós? E aí, a gente fala assim, bom, pera lá, existe guerra, guerra, guerras, mas eu quero a paz. E de que maneira nós podemos ser mensageiros da paz, instrumentos da paz? Na realidade, pacificadores, fazendo a nossa autoanálise, nos conhecendo melhor, procurando ter atitudes diferentes em relação aos nossos pensamentos, aos nossos conceitos, aos nossos preconceitos. Às vezes nós não mudamos de opinião ou de atitude por conta de uma simples aparência, por conta do que a sociedade vai nos dizer. Então nós preferimos sermos coniventes com talvez um pensamento meio que usual do que mudarmos a nossa postura em relação às pessoas. Por medo, por medo e aquele receio de sermos excluídos de uma rede social, por exemplo. Que diferença faz? Será que isso é mais importante que o nosso íntimo? Será que o que pensam de nós é mais importante do que nós realmente somos? E nós temos que sermos nós mesmos. Nós temos que amar o nosso irmão, seja ele em qualquer situação. É fácil, gente? Não é. A gente vem aqui em cima falar, mas a gente sofre dos mesmos problemas. Só que a gente vem aqui, expõe, para que a gente possa refletir juntos sobre isso. E se não aqui, só nesse ambiente, mas nas nossas casas, no nosso trabalho, no seio da nossa família, nas reuniões com os nossos amigos, num clube, seja lá onde for. Nós temos que pregar a paz. Nós temos que evitar a guerra. Não é? As questões religiosas, por exemplo, quando fomos conversar com alguém, eu ia usar a palavra discutir, mas quando fomos conversar com alguém sobre religião e alguém diz assim, mas religião não se discute, por que não podemos conversar sobre religião? Podemos. Mas quer ficar em paz numa conversa sobre religião? Converse sobre o que converge, não sobre o que diverge. Se nós formos falar com alguém de outra denominação religiosa, que é tão boa quanto a nossa, porque Jesus não veio aqui para a Terra criar religiões, ele veio aqui mostrar o caminho do amor, como nós temos que nos comportarmos para chegarmos lá na verdadeira ressurreição, que é a nossa pureza espiritual. Quando vamos conversar do que converge. A prática do bem, a prática da caridade, a prática do amor ao próximo. Se a gente for conversar sobre reencarnação, nós vamos discutir. Porque um vai falar que existe, o outro vai falar que não existe. E nós não estamos aqui para convencer ninguém de nada. Não é o papel nosso nesse planeta. O papel nosso nesse planeta, fomos criados simples e ignorantes para que a gente possa evoluir. E todos nós fomos criados simples e ignorantes. Nós, espíritas, católicos, evangélicos, budistas e N religiões que existem por aí. Todas com seus conceitos e algumas, a maioria, em termos de pensamento e de postura, pregando já o que Jesus pregava para nós. Então é muito importante que a gente tenha essa postura, de praticarmos a paz, de desenvolvermos o sentimento de paz. A gente, no nosso dia a dia, a gente passa por situações que muitas vezes
nos deixam insatisfeitos. Mas a gente tem que ter paciência. A gente tem que entender que o momento é de pacificação. E o primeiro passo, para que a gente possa ser um instrumento de paz, é nos pacificar. Ninguém pode promover a paz se não estiver em paz consigo mesmo. Nas nossas situações, nos nossos relacionamentos, na nossa família, no nosso trabalho, a gente tem que estar em paz. Eu sempre dizia, quando no tempo que eu dava aula, eu dizia para os alunos assim, gente, se a gente sair de casa para trabalhar achando que vai para o inferno, melhor não ir trabalhar porque nós vamos encontrar o capeta. Eu sempre dizia isso. Então, no nosso dia a dia, se a gente não buscar a paz interna, nós vamos passar uma vida de sofrimento. Nós vamos passar uma vida de dificuldades, porque a gente não está compreendendo aquilo que está acontecendo. E a gente precisa compreender. Não compreendemos o que está acontecendo dentro de nós mesmos. Como nós vamos querer interferir numa situação de outras pessoas? Não temos essa capacidade, essa competência. O fato de nós nos conhecermos e o fato de nós procurarmos promover a paz, nós vamos ser colaboradores no processo de transição planetária. Nós vivemos num mundo de expiações e provas, onde naturalmente a gente percebe que há uma predominância da guerra, da violência, da discriminação, e vamos passar por um mundo de regeneração. Isso é um processo que vem de longe. Lá, quando começou a Revolução Industrial, a gente já começou a perceber que isso fazia parte do processo de melhoria no mundo terrestre. Entretanto, essa transição, em alguns livros da doutrina mesmo, se diz assim, por volta de 2057, a coisa vai estar muito diferente, o mundo já está regenerado. Quem sou eu para contestar psicografias do Chico Xavier? Quem sou eu para contestar psicografias de pessoas muito competentes? Jamais. Mas eu me reservo o direito de fazer uma análise. E quando eu vejo o mundo do jeito que está, com as pessoas discriminando, como eu falei aqui, discriminando pretos, discriminando homossexuais, discriminando mulheres que nós não sabemos os motivos, mas ela tem lá uma postura de prostituta. Ela tem que ser prostituta para cuidar da família. E nós discriminamos, sim. Quando eu vejo isso, e vejo guerras acontecendo, eu tenho plena certeza que daqui a 30 anos o mundo vai estar muito diferente do que é hoje. Mas eu também tenho plena certeza que daqui a 30 anos, toda a população da Terra, ou a sua grande maioria, não atingiu um grau de perfeição suficiente para o mundo ficar excelente. A gente vê, sim, algumas discriminações, mas em número menor. Vê, sim, algumas atitudes de agressividade, mas em número bem menor. Vemos, sim, algumas disputas e guerra, mas mínimas. Eu acho pouco tempo. É a minha visão. Eu não sou dono da verdade. Nem tenho essa pretensão de ser. Mas procuro fazer uma análise pelo que eu vejo do mundo. Quando eu vejo pessoas assassinando umas às outras por motivo fútil, por nada, porque o som estava alto dentro da casa, o outro foi lá e matou. Claro que eu não posso generalizar, mas muitas vezes nós tomamos partido, nós fazemos julgamento. E nós não temos outorga de ninguém para julgar quem quer que seja. Quando nós julgamos, né, nós pedimos justiça, muitas vezes esse termo justiça está velando
um sentimento de vingança. Será que eu quero justiça ou se eu quero vingança? Há uma diferença muito grande. A justiça eu sei que vai acontecer. Na terra, pelo cumprimento da lei. A lei terrena, que diz que determinados crimes têm determinadas penas. Mas nós temos a certeza que a justiça do alto também vai acontecer. E essa é que pega. E é isso que nos dá também uma tranquilidade, porque nós erramos, nós tropeçamos, nós caímos. Mas nós temos a certeza que vamos ter a oportunidade, quantas forem necessárias, para que a gente atinja a plenitude. E é isso que a doutrina prega através da reencarnação. Mas voltando mais diretamente ao nosso tema. Nós temos que ser pacificadores. E vamos lembrar do nosso Mestre Jesus, quando no Sermão do Monte ele diz assim: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Aí alguém nesse momento pode estar pensando: ô Chico, então nós não somos filhos de Deus? Somos. Todos somos filhos de Deus. E quando eu digo todos, todos, nós que estamos aqui no centro, nossos irmãos que estão na rua, nossos irmãos que estão nos presídios, nossos irmãos que estão nas outras casas de oração, nossos irmãos que estão guerreando, todos são filhos de Deus. Mas quando Jesus fala dessa forma de pacificação, de sermos pacificadores, eu vou tentar fazer uma metáfora, né? Vamos ver se vocês concordam com ela. No meu tempo de escola, que não faz muito tempo que eu passei para o primário, né? O ginasial, não faz muito tempo. Quando a gente fazia uma redação muito boa, que a professora dava nota, na minha época de escola, de grupo escolar, que se chamava, hoje ensino fundamental, ela dava nota 100, né? Nota 100. E quando o aluno fazia um texto muito bom, eu tirava 100, o outro tirava 100, mas alguém tirava 100 com louvor. E o 100 com louvor é aquele 100 que encanta. É aquela redação que está estruturalmente correta. O texto, perfeito, para valer 10. Mas aquele texto tinha algo de tão interessante, tão marcante, que tocava o coração da professora. E ela dizia assim: esse texto é 10 com louvor, embora todos tirassem 10. Ou a grande maioria tirasse 10. Então todos nós somos filhos de Deus. Mas aquele que pacifica, aquele que leva a paz adiante, é aquele que está sendo filho de Deus com louvor. E que honra podemos ser chamados filhos de Deus com esse louvor. É isso que nós temos que buscar. Jesus disse também aos seus discípulos: amai ao próximo como a si mesmo. Legal. Essa frase é muito interessante, mas que também já foi dita de uma forma um pouco diferente por outros enviados do Pai. Não queira para você o que... Não faça para os outros o que você não quer para você. Está na mesma linha. Faça somente aquilo que você quer que façam para você mesmo. Está na mesma linha. Mas ele deixou uma outra frase que é impactante. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Essa lição é pesada. Porque ele amou de maneira infinita. Ele olhava, ele nos olhava, porque eu acho que nós participamos daquela época, né? Principalmente das coisas mais trágicas com ele, que nós participamos. Nós somos reencarnados várias vezes, provavelmente a gente tem vivido naquela época. Ele nos olhava e nos olha ainda hoje, porque ele está presente nessa casa aqui, com um amor infinito, com um amor pleno. E quando ele diz assim: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Eu vos deixo a paz e vos dou a minha paz.
Essa frase é para que a paz dentro de nós seja tamanha, que ela seja transformada em benevolência. Vou falar em bondade, porque bondade tem a bondade e do outro lado tem a maldade. Vamos falar de benevolência. Que ela seja transformada em benevolência. Que a gente possa olhar para o nosso irmão com aquele olhar do Cristo. Mas, Chico, nós estamos longe do Cristo. Estamos longe, mas nós vamos chegar um dia no mesmo nível dele. A doutrina nos mostra. A doutrina nos dá essa certeza. Porque nós estamos aqui buscando o quê? Evolução. Então nós vamos chegar no mesmo nível dele. E que bom que isso vai acontecer. Vamos transformar essa paz que ele nos coloca. Vamos transformar essa paz que ele nos deixou naquele combustível para a chama divina que está dentro de nós. Para sermos luz. Verdadeiramente luz. Promotores da paz. Divulgadores da paz. Pacificadores, não apenas para chegar e acabar com uma confusão que está acontecendo. Isso é uma forma de pacificação? Claro que é. Nós vamos ser pacificadores nas nossas atitudes. Vamos aceitar as situações que a vida nos coloca. Vamos amar cada vez mais, não só aqueles que estão ao nosso lado, mas aqueles que passam por situações de discriminação. O amor é fundamental. O amor é fundamental para que a gente possa realmente ser o quê? Agentes de paz. E aí, cada um de nós tem que fazer uma autoanálise. Para entender o quanto nós estamos amando verdadeiramente. Não é? Eu tenho que fazer minha autoanálise. Para ver se eu estou no caminho ou não. E não posso apontar o dedo para ninguém de vocês para dizer assim, ó, você não está nesse caminho, eu não posso. A gente traz reflexão para que a gente possa depois juntamente refletir na nossa casa, no nosso trabalho. Como nós estamos em relação a esse amor pacificador, esse amor que harmoniza, esse amor que aceita, esse amor que nos deixa resignados em relação às coisas. E resignado não é ser passivo, resignado é entender o que está acontecendo e não deixar que as coisas piorem. Mas sempre de uma maneira serena. É isso que nós temos que pensar. Nós temos então que pedir a Deus, né, que nos faça instrumento de paz, que nos ajude a sermos instrumento de paz. Que a gente possa, ao sairmos daqui, pegar um pouquinho do que nós refletimos aqui hoje e dizer assim, ó, esse pouquinho eu posso acertar. Esse pouquinho eu posso resolver da minha vida. Essa arestazinha aqui eu consigo. Eu não vou conseguir ser um pleno pacificador. Eu tenho um caminho longo porque eu tenho minhas guerras internas. Mas eu vou lutar com as minhas guerras internas para poder ser um verdadeiro pacificador. Vamos pedir. Pedir para que o Senhor nos faça instrumento da paz. Para que a gente possa levar avante a paz. Para que a gente possa contribuir na transformação do mundo e para que a gente possa se sentir gratificado, sentindo a presença do Pai perto de nós. Vamos fazer isso junto? Vamos fazer isso cantando? Eu acho que nós vamos fazer agora para encerrar é justamente um pedido para que sejamos instrumento da paz. Eu acredito que vocês conheçam a letra. Cantem, soltem a voz. Nós estamos em casa. Essa é a nossa casa. Em casa a gente vai lá no banheiro e canta. Aqui nós podemos cantar, que é um louvor grande, né? Senhor,
Fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Que a paz esteja com todos nós e que a gente tenha uma semana de muita luz, muito equilíbrio, muita serenidade. Se conosco, Senhor, hoje e sempre. Obrigado.